Bom dia a todos e a todas. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Eu estou fazendo uma série de programas a respeito do projeto Filadélfia, onde um destroyer chamado Eldridge viajou no tempo por 40 anos e teve sérias ocorrências quando retornou desta viagem. Eu estou fazendo esta explanação não apenas naquele momento que antecede um pouquinho só o experimento e o retorno deles. Eu estou fazendo uma explanação que vai desde 1920, alguma coisa assim, onde houve todo um conjunto de fatores que levaram, então, ao projeto de invisibilidade do destroyer Eldridge. Bom, na última palestra, no último programa, eu terminei de fazer a explanação de toda a apresentação formal que o senhor Alfred Bielek fez. O senhor Alfred Bielek fez esta exposição na palestra A Conferência da MUFON, em 13 de janeiro de 1990. Então, lá ele fez toda uma apresentação, depois ele respondeu a uma série de perguntas que o público fez. Algumas pessoas gravaram em áudio, outras em vídeo, e depois compilaram, transcreveram tudo isso para documentação impressa. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou apresentando uma dessas gravações, no caso foi em áudio. Eu só não vou ainda comentar, mais uma vez vou dizer o nome da pessoa, porque preciso entrar em contato com ela para ver se ela permite que eu divulgue o nome dela. Embora esse documento tenha sido colocado na internet e é de domínio público, todos podem copiar, ler, retransmitir e fazer o que for necessário. Mas eu gostaria de conversar com ele, ou tentar conversar com ele, para depois, então, dizer quem ele é. Bom, hoje eu vou começar a ler as perguntas que foram feitas ao Sr. Alfred Bielek a respeito de tudo isto. A pessoa que fez esta gravação em particular, ela perdeu as primeiras perguntas. Quantas perguntas ele perdeu, eu não tenho como avaliar, mas tenho a impressão que não foram muitas. Bom, começando por uma resposta do Sr. Bielek. Por que eu estou começando por uma resposta? Porque eu não tenho aqui a pergunta que foi feita. Mas então vamos ler a primeira resposta que eu tenho do Sr. Bielek. Bom, o experimento se expandiu. Eles tentaram, em 1948, a Força Aérea Naval, Naval Air Armed, tentou ver se eles conseguiriam pôr este projeto para funcionar antes que von Neumann ressuscitasse o seu em um avião. Esse texto aqui, esse trechinho, está um pouco estranho, né? Antes que o senhor von Neumann ressuscitasse o seu. Talvez ele fosse ressuscitar um novo projeto, mas vamos dar continuidade. Eles tinham um F-80 disponível para isso. Eles ligaram a ele algum equipamento mais leve. Bem, você não precisa de toneladas e toneladas de equipamentos em um avião. Então, eles o encolheram. Colocaram um sistema a bordo do F-80, colocaram nele um piloto e um radiocontrole por terra. Foram para uma determinada área e ligaram o equipamento. E depois de ele ter ficado invisível ao radar por um certo período de tempo, eles o desligaram. Tudo estava ótimo. Eles retornaram à base e disseram OK. Bem parecia que tinha sido, mas não estavam seguros que tudo deu certo. Eles deixaram o oficial, o piloto e o avião de quarentena por cerca de um ano. Cerca de um ano depois, eles disseram OK,
leve-no de novo para cima. Vamos mandar um observador com você desta vez. E nós vamos tentar isto de novo na mesma área. Então, eles subiram e tudo ocorreu bem até eles ligarem o equipamento. O piloto desapareceu e nunca mais foi visto outra vez. Uma brincadeira. Alguém lembra daquele filme O Piloto Sumiu? O piloto disse aqui, se escafedeu, sumiu. O observador não era um piloto treinado para um F-80. Ele não poderia controlar o avião e este caiu. O corpo do observador foi recuperado, mas o corpo do piloto nunca o foi. Então, este foi o fim das tentativas de usar avião, pelo menos nesta fase. Desde então, eu entendo, eles têm feito o equipamento pequeno o bastante para colocá-lo num avião grande, mas isto é altamente qualificado ou altamente classificado. Aqui eu poderia, por exemplo, dizer que a pergunta, ou imaginar que a pergunta, foi a respeito da invisibilidade de um avião. Da mesma forma que eles fizeram a invisibilidade ao Eldridge, que é o destroyer, lá em Filadélfia. Aparentemente, eles tiveram o resultado correto. Porém, numa segunda tentativa, o piloto desapareceu. Da mesma forma que aqueles marinheiros, etc., lá do Eldridge, também desapareceram por um período de 4 horas. Porém, um acompanhante que estava no avião não desapareceu. Porém, como ele não sabia pilotar o avião, ele caiu, se estatelou e recuperaram o corpo dele. Porém, o corpo do piloto, jamais. Ele pode ter ter ido para um lugar no hiperespaço, pode ter dado um salto de 40 anos para o futuro, estar vivendo tranquilamente numa ilha, ou então ter sido novamente capturado pela Marinha Americana e ter sido monitorado. Não temos como saber. Pelo menos até o momento. Bom, vamos dar continuidade à nossa leitura de perguntas e respostas. Nós temos, então, a pergunta que seria: você poderia dizer se há alguma experiência sendo feita em viagem controlada no tempo? A resposta do Sr. Bielek: sim, tem sido feita. Isto é, novamente, um conhecimento altamente qualificado pelo governo, mas isto definitivamente tem sido feito. A viagem no tempo existe. Aí você tem uma pergunta? Agora vale um comentário meu. Lembra que alguns programas atrás eu comentei? Nós estamos viajando no tempo. Quando eu me refiro a nós, não sou eu, os senhores e senhoras que estão assistindo a este programa. Porém, o governo americano está, a Marinha Americana está. E ele declarou isto publicamente. Bom, vamos à terceira pergunta. Esta era uma das minhas questões. Se a viagem no tempo existe, mas ela ainda existe, eles a estão usando, você sabe disso? E a resposta do Sr. Bielek foi: ela ainda existe, é só isto que eu direi, nada mais. Ou seja, o Sr. Bielek, naquele momento, sabia o que estava acontecendo, tinha conhecimento de tudo isto, porém não poderia falar a este respeito. Não poderia comentar sobre isto. Isso foi em 13 de janeiro de 1990, só para posicionar bem os nossos espectadores. Bom, pergunta 4. Quando você estava falando sobre a invisibilidade do navio, falou que a primeira experiência foi ótima e que a segunda foi aquela na qual desapareceu. O que quer dizer? Acho que quis dizer com isso tanto invisibilidade em si quanto invisibilidade ao radar foi conseguida, mesmo da primeira vez? A resposta do Sr. Bielek: isso está correto. Em termos de maquinário, foi um sucesso. Em termos de pessoas, não foi. Foi um completo desastre.
Agora, um pouco, não foi um completo desastre no primeiro teste, no dia 22 de julho. Não foi muito ruim, porque eles mudaram a tripulação e perceberam que havia um sério problema. O segundo teste poderia ter sido um sucesso completo se eles não tivessem acoplado ao projeto Fênix. O que significa isto? Eles acoplaram o projeto do Eldridge ao projeto Fênix. O projeto Fênix é o projeto de viagem no tempo. Continuando a leitura. Isso em termos de maquinário, mas ele foi um completo desastre, tanto em termos de maquinário quanto de pessoal. Vamos então à quinta pergunta. Você disse que eles tinham que ter o seu irmão de volta. Isto era alguma coisa apenas do seu conhecimento pessoal, que eles precisavam dele ainda, ou era aquilo uma espécie, uma grande semelhante ao tempo, uma grade semelhante ao tempo, ou o entusiasmo comum que se poderia ouvir deles? Ou os cientistas deixariam aquilo escapar, ou foi algo que eles inventaram? Percebam que a pessoa que fez a pergunta deixou muitos ous em questão. Um instante. Ele deixou muitos ous no ar, ou isso ou aquilo. Mas vamos continuar a leitura. Né? Resposta. Ele precisava voltar, no caso ele é o irmão do Bielek, por razões que são extremamente sensíveis. Mas ele tinha de permanecer vivo tanto quanto eu, e um terceiro sujeito. A única maneira de dizer isto é que, se ele tivesse morrido e não renascesse depois dos equipamentos e projetos chegarem ao fim, poderia ter havido um problema muito sério. Então, estávamos estabilizando os fatores. Coloquei desta maneira e não irei além deste ponto. Mas ele tinha que estar vivo, e mais ainda, ele está vivo agora, neste momento. Percebam que quando eu digo que ele está vivo agora, nesse momento, não é hoje, em 2022, mas sim lá em 1990, em 13 de janeiro, quando foi a conferência da MUFON. Vamos à próxima pergunta. Você ficou entusiasmado por ter viajado através do tempo e mudado alguma coisa que aconteceu? Poderia isso causar algo que eles receassem? A resposta do Sr. Bielek, entusiasmo, você poderia chamar assim. Eu não sei se há um termo ou expressão que já tenha visto, que descreva isto como você a viu, ou leu em algum lugar. Eu realmente não posso responder a isto com um sim ou não. Apenas que eu não sei. Houve um comentário que disseram, você não poderia fazê-lo, né? Deram muita risada. Ou seja, o público que estava assistindo achou isso muito engraçado, né? Bom, ainda continuando uma sequência dessa resposta, ele disse perdão, que foi, e o comentário, você não poderia responder isto porque você provavelmente não saberia. Isto porque, se alguma coisa séria realmente acontecesse, você não poderia estar aqui para contar-nos. Resposta do Sr. Bielek. Está certo. Alguma coisa muito séria aconteceu. Claro, esta viagem não foi um passeio. E aqui encerrou esta pergunta. Vamos à próxima pergunta, pergunta número 7. Assumindo que o governo está testando tecnologia desta natureza, quero saber por que não a está colocando para ajudar o planeta, para ajudar ao público e a todos neste planeta. Nós temos tantos problemas difíceis e esses não estão usando nada disto para ajudar. Por quê?
Ou seja, esclarecendo um pouco a pergunta do público, de uma pessoa, né? Se o governo tem toda essa tecnologia, está viajando no tempo, por que não a coloca à disposição do público para ajudar o público? Bem, uma resposta minha, antes de ler a resposta do senhor Bielek. Eu, hein? Você acha que o governo faria isso? Mas vamos ver a resposta do senhor Bielek. Bem, para responder a esta questão, eu terei que dar-lhes uma resposta em duas partes. Primeira, nós temos tido uma tecnologia dupla por pelo menos um século, talvez mais, na qual há desenvolvimentos tecnológicos que têm sido negados ao povo e que têm se mantido nas mãos de uma elite controladora. Se vocês quiserem, por pelo menos um século ou talvez um século e meio, porque esta base tecnológica vem desde 1800 ou ainda antes. E na medida do porquê isso não foi liberado nesta época, ou não o é agora, devido aos problemas que temos, se você tem os meios para fazer as coisas, como, por exemplo, viajar no tempo, ou desenvolver novos sistemas de energia, ou novos sistemas de comunicação, ou ainda, então, viajar para outros planetas. Se você encerrar esses desenvolvimentos dentro de um pequeno grupo, um grupo controlador, você pode literalmente controlar o planeta e a humanidade. Nós, a humanidade. E se você não deixar o resto do público saber o que está acontecendo, você pode então controlá-lo de dentro deste grupo. Ou seja, a resposta primeira do Sr. Bielek foi o seguinte: essa tecnologia já vem desde 1800. Um grupo muito pequeno de pessoas controla esse conhecimento e utiliza esse conhecimento para controlar o planeta e nós, a humanidade. Bom, dando continuidade à leitura, há um outro problema, chamado enfraquecimento econômico. Se você for liberar alguns desses novos desenvolvimentos muito rapidamente e muito cedo, você quebra totalmente a nossa atual base econômica, que é baseada em combustíveis fósseis, geração de energia elétrica através de fios e transformadores e coisas assim. Comunicação, como as conhecemos, aviões a jato, como os conhecemos, e foguetes químicos para nos levar à Lua. Tudo isso está baseado em nossa atual indústria, nossa atual sociedade e nossa atual economia. Você não pode substituir isso rapidamente da noite para o dia. Por outro lado, você pode destruir a base econômica. Estou certo que isso será liberado em algum tempo, em algum momento, mas não está sendo liberado agora. Esta é uma das razões por que você não pode brincar com a base econômica. E, além do mais, aqueles que são beneficiados com isso, em termos de lucros gigantescos, como as companhias de petróleo, não vão distribuir os seus lucros conosco. Este é somente um exemplo. Não significa que só existam estes. Então, o que significa esta resposta? Eles já têm o conhecimento de coisas muito avançadas do futuro. Por quê? Porque eles já foram ao futuro, eles já sabem as tecnologias lá, eles já têm o conhecimento de tudo. Porém, eles não querem abalar as grandes empresas com a atual economia, quebrando as empresas, colocando à disposição do público, da humanidade, as novas tecnologias. Isto é o controle do planeta, isto é o controle da humanidade. Eles só vão liberar essas informações à medida que eles considerarem necessário,
à medida que eles considerarem prudente para eles e não para nós. Bom, esse foi um comentário meu no final. Vamos dar continuidade à leitura das perguntas. Você pode, com esta tecnologia, voltar no tempo, digamos, para 1843? Resposta do Sr. Bielek. Você pode ir no passado tão longe quanto queira, ou ir para o futuro tão distante quanto queira, contanto que o equipamento o leve lá. Sim, você pode. Isso é muito legal. Eu queria fazer parte desse grupo que vai para lá e para cá, viu? Ir no futuro, no passado, voltar para o presente. Só uma brincadeira. Vamos agora à pergunta número 9. Isto agora é parte também da tecnologia do bombardeiro stealth? Vou fazer um pequeno esclarecimento. Para quem não conhece o bombardeiro stealth, é um bombardeiro americano que possui invisibilidade ou pouca visibilidade aos radares através da tecnologia com que ele é feito. Porém, não se esclarece publicamente se este bombardeiro utiliza esse sistema do Eldridge, invisibilidade total, para se desmaterializar e materializar. Bom, vamos ver agora então a resposta do Sr. Bielek. Existem alguns rumores neste sentido. Isto é uma parte dele. Sim. Pergunta número 10. Você disse que não tinha nenhuma lembrança disto até 1983, ou por aí. Resposta do Sr. Bielek, 1988. A pergunta continuando. De onde vieram a informação para o livro e também para o filme? Esclarecendo os nossos ouvintes, houve um filme que foi feito baseado nesse projeto Filadélfia. Ele está perguntando quem forneceu informações para que fosse feito o filme e também fosse editado um livro. Resposta do Sr. Bielek. O primeiro livro nós realmente não sabemos. Para o outro, o Dr. Heinrich, definitivamente identificado como o Dr. John von Neumann, foi que foi entrevistado e deu um monte de informações. De onde as outras vieram, eu não sei. Eles não foram muito longe nos arquivos, porque a Marinha não os está liberando. Quanta informação está perdida por aí, eu não sei. Moore andou muito e fez um bom trabalho de pesquisa para nós, sob a Lei da Liberdade da Informação, FOIA, Freedom of Information Act, liberando algumas das informações. Ele realmente não conseguiu muito da Marinha, porque a Lei de Liberdade de Informação não estava em vigor. Acho, até cerca de 1981. Ele passou muito tempo tentando tirar o que pudesse de quem encontrava. Continuando a resposta, um novo item, né? O senhor Ivan T. Salderson, ele nunca escreveu um livro sobre este assunto. Ele morreu em 1973. Era muito interessado no experimento da Filadélfia em si. Aqui vale uma observação. Acho que tão interessado quanto eu nesse momento. Bom, dando continuidade à leitura da resposta do Sr. Bielek. De fato, algum material seu caiu nas mãos de Moore. E foi aí onde este conseguiu alguma coisa. Mas onde ele obteve basicamente a informação, eu não sei. Uma ou outra entrevista, uma entrevista em algum lugar por telefone, com a Landy, e quem quer que fosse. Eu nunca conversei com o Sr. Moore. Eu não sei onde ele arranjou a sua fonte, mas as suas fontes são de informação. Não, desculpe aqui, lendo melhor. Ou as suas fontes são de informação. Está dizendo que não tem certeza se as fontes que informaram o senhor Moore foram fidedignas. Bom, eu acho tudo isso muito bonito.
tanto as perguntas como a resposta, tanto quanto a apresentação do Sr. Bielek. Nós vamos então à pergunta número 12. E que tal o filme? Resposta do Sr. Bielek. O filme foi produzido pela M. Thorne. A Thorne Industries existe desde alguma época entre 1820 e 1830 no século XIX. Era uma indústria inglesa que produzia instrumentos científicos para a Inglaterra e para a Europa. Ela foi assumida em 1850 pelos irmãos Wilson, que a herdaram de sua mãe. E eles ficaram lá até a virada do século, quando morreram. Por volta de 1980, final dos anos 70, ou começo dos anos 80, eu não sei a data exata, mas houve uma fusão entre a Thorne Industries e a M Corporation. Esta indústria eletrônica com etiqueta e os discos M é bem conhecida na Inglaterra. Aqui e em todo o mundo, houve uma fusão. Quem comprou quem, eu não sei. Eles decidiram que iriam fazer um filme e decidiram que iriam fazer o Experimento Filadélfia. Agora, durante aquele período em que estavam filmando, ou talvez um pouco antes, um certo amigo meu, de Long Island, foi questionado. Perguntado repentinamente por um ator bastante conhecido que tornou-se diretor do filme, mas que não aparece nos créditos. Seu logotipo da New World Pictures está lá. Então eu não sei quem ele é. O meu amigo falou que ele fez milhares de perguntas acerca do experimento Filadélfia. Ele certamente sabia um pouco, mas não sabia tudo sobre isso. Nós achamos que ele supriu o material básico para o filme. E não foi somente isto. De acordo com uma história bastante bizarra, que vocês podem aceitar ou não, em fevereiro de 1989 foi um ano antes da conferência da MUFON. Eu estava em Nova York, junto com o meu irmão, e um cavalheiro de nome Preston Nichols, que faz uma apresentação para a divisão de Nova York, New York Chapter, da USPA, Associação de Psicotrônica dos Estados Unidos, United States Psychotronic Association, que tem Clarence Robinson como presidente. Ele falou sobre o projeto Fênix e eu falei sobre o projeto Filadélfia. E foi feita uma ficha de vídeo privado disto tudo. Nós sabíamos que alguém estava filmando. E não era para ser exibido mais tarde. A história que Peterson me contou, alguns meses mais tarde, foi bastante interessante. Ele disse que por volta de julho, ele foi visitado uma noite em seu laboratório. Alguém bateu na sua porta e falou, Preston Nichols? Sim. Eu sou Bill, tal e tal, da M. Thorne Industries da Inglaterra. Sou o chefe dos arquivistas. Eu achei que você gostaria de conhecer a história. Nós temos estado procurando por você há algum... E ele disse, que você quer dizer procurando por mim? Posso mostrar-lhe por quê? Ele mostrou-lhe, então, uma foto tirada de um álbum de família dos irmãos Wilson em 1980, em companhia de uma terceira pessoa, a Aleister Crowley. Esse é muito conhecido no meio metafísico, apesar do que possam pensar dele. Ele era aparentemente um investidor pesado da corporação e ele viveu até os anos 1950. Havia também uma quarta pessoa. O quarto sujeito era a cara do meu amigo Preston, aparentando ter aproximadamente 10 anos ao mais do que tem agora. Ele disse, nós tínhamos esta foto quando vimos a sua fita de vídeo de você
em Nova York fazendo a sua apresentação. Nós sabíamos que finalmente o tínhamos encontrado. E ele disse: posso ficar com esta foto? Não, ele disse. Bem, qual é a história? Eu peço desculpas por essa leitura dessa resposta mais extensa, mas é que essa resposta dada pelo Sr. Bielek, da pergunta 12, a respeito do filme, foi bastante prestativa, foi bastante esclarecedora. Por isso eu estou fazendo questão de apresentar aos senhores e senhoras quais foram essas referências. Mas continuando, a história é que Crowley disse que você não era desta época, referindo-se a 1890. Você era do futuro. E você deu-nos a história inteira do experimento Filadélfia, e ela tem estado em nossos arquivos desde 1890. Nós já conhecíamos a história e tínhamos decidido somente agora, recentemente, em 1983, reproduzi-la. Olha só o que está acontecendo, pessoal. O negócio é muito bacana. Então, o Crowley disse que, referindo-se a 1890, porém o projeto Eldridge foi em 1943. Ele disse: você era do futuro em 1980, e você nos deu a história inteira do experimento Filadélfia, e ela tem estado com nossos arquivos, em nossos arquivos, desde 1890. Ou seja, algumas pessoas já conheciam o projeto Filadélfia antes que ele fosse levado a efeito em 1943, lá atrás. Porque esse senhor, que era um viajante do tempo, viajou para 1890 e fez uma explanação sobre isso. E isso foi gravado em vídeo e guardado por essas pessoas. Olha só, hein? Isso é muito bonito. Vamos continuar. Bem, eles foram ao governo dos Estados Unidos pedir para filmarem em Long Island, porque eles sabiam que o outro terminal estava em Long Island, em Montauk. Deixa eu ler de novo, não ficou muito clara essa resposta. Eu vou ler novamente esse pedaço. Bem, eles foram ao governo dos Estados Unidos para filmarem em Long Island, porque eles sabiam que o outro terminal, que estava também em Long Island, em Montauk, o governo dos Estados Unidos recusou totalmente a permissão para eles chegarem perto do lugar. Foi então que eles foram para Wendover, Utah, para um outro terminal do 84. Como eles o chamavam? Experimento 84. Olha só, hein? Está cheio de experimento por aqui. Viu? Eu conheço Wendover, Utah, porque trabalhei lá em Salt Lake City e visitei-a um monte de vezes. É a velha base da Força Aérea de Wendover, a qual foi usada intensamente durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi assim, acreditem ou não, Ripley adoraria esta, viu? A história de como eles conseguiram o roteiro ou o material básico para fazer o roteiro do experimento Filadélfia. Eles enfeitaram, é claro, a história para poder ser assistida por pessoas e ter um carinho especial. Ele admitiu isto. Colocaram mais coisas para tornar mais interessante a história. O lado amoroso, onde Bielek se namorou por uma moça de 1983, as viagens à Califórnia e tudo mais. Então, uma boa parte deste filme é ficção, mas a história básica é um fato real e eles aumentaram para fazer o filme. Ai, ai, o negócio vai longe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler mais uma pergunta hoje e uma resposta, e vou deixar para o próximo programa, para não ficar muito extenso, muito cansativo, as outras perguntas e respostas. Mas vamos então lá à pergunta de número 13. Você estava um pouco relutante
em falar sobre outros altamente classificados projetos que conheceu. Mas, obviamente, o experimento Filadélfia é altamente classificado também. Por quê? A resposta do Sr. Bielek. Teoricamente, o experimento Filadélfia foi desclassificado. Existe uma lei, um estatuto que diz que qualquer projeto do governo que não seja classificado é automaticamente desclassificado após 40 anos. Agora, aquele experimento tomou lugar em 1943. Ele foi terminado em 1943. Como consequência, 40 anos se passaram até 1983. Então, teoricamente, ele foi desclassificado em 83. Agora, um projeto qualquer pode ser desclassificado, mas o governo tem meios de esconder as referências a ele que existam nos arquivos, de modo que você só pode encontrá-lo se souber os códigos numéricos apropriados. Manuais ou relatórios técnicos podem não ser desclassificados. Há uma lei que diz: se for no interesse da segurança nacional, relatórios técnicos e outras informações pertencentes a projetos desclassificados podem não ser liberados. Ou seja, eles liberam aquela partezinha que todo mundo já sabe. O grosso, tudo que foi feito, vai ser muito difícil de liberar. Talvez daqui a uns 100 ou 200 anos. Quando tudo isto for arroz com feijão, quando nós estivermos viajando no tempo, como pegamos um ônibus hoje. Dando continuidade à resposta do Sr. Bielek. Como um exemplo típico, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, alguns anos depois, as bombas Norton K2 começaram a ser mostradas nas lojas de excedentes de guerra, em Nova York e em todo lugar. Eles as estavam vendendo como peças que variavam de 2,5, de 2.500 até $200 cada uma. Você podia comprar a coisa completa, intacta, mas você não podia colocar as mãos nos manuais, dizer o que elas faziam ou como usá-las, porque estavam classificados como altamente confidenciais, e ainda estão. Mas o equipamento em si, totalmente desclassificado. Ou seja, o governo americano faz um breguete qualquer, classifica durante 40 anos, depois de 40 anos desclassifica e põe lá para vender. Quem quiser comprar, compra um pedaço, ou todo, ou qualquer coisa, mas não diz para que serve e nem como utilizar. Os manuais e todos os detalhes, como utilizar, o que faziam, eles não liberam. Então, você fica com um cacareco em casa. Senhores e senhoras, eu vou, então, terminar hoje esse programa, e no próximo programa eu vou dar continuidade às perguntas que foram feitas ao senhor Bielek para esclarecer os nossos ouvintes. Eu peço a gentileza de as pessoas que estão gostando dessa série sobre o Projeto Filadélfia, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso programa para que possam receber indicação de novos programas e para que nós possamos crescer e poder contribuir mais com os senhores e senhoras. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.